Eu quero logo começar o vídeo dizendo que eu não sou médico extremista, nem que eu sou contra e que nem eu sou a favor desses medicamentos, dessas canetas do emagrecimento. Eu quero dizer que tem que ser usado de forma consciente. Uma paciente minha teve apendicite por conta do Monjaro. O quê? Não acredito. E calma que esse é um dos problemas ainda leve do Monjaro, do Ozempic, do Wegovy. Tem coisa bem pior. É óbvio que é um medicamento fantástico. Eu mesmo prescrevo para muitos pacientes, mas as pessoas estão usando de forma indiscriminada e não sabem do risco que estão correndo. Então, se você está pensando em usar, você está usando ou conhece alguém que usa, eu acho que esse vídeo deve ser compartilhado para ajudar as pessoas a, pelo menos, saber do risco. Todo mundo sabe o grande problema que a obesidade traz para a saúde da pessoa e que realmente esses medicamentos eles são fantásticos para redução de peso, comprovado cientificamente. E detalhe, eles não são seguros do ponto de vista cardiovascular, eles são benéficos. Os estudos mostram que pessoas que fazem uso desses medicamentos têm melhora da saúde cardiovascular. Então, se você está com medo de usar esses medicamentos porque pode afetar seu coração, realmente ele vai afetar, mas ele vai afetar para o lado benéfico. O problema não é na saúde cardiovascular, o problema são outras causas que eu quero comentar aqui com vocês. Agora você que já me acompanha, já sabe, vem conteúdo de qualidade, já sabe. Dá logo o like. Você que não conhece o canal, espera um pouquinho. Se você estiver gostando, aí sim, você dá o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha. Isso ajuda demais. Não só a mim, como também as outras pessoas vão receber conteúdos científicos de fácil entendimento. E claro, vou colocar aqui uma pitadinha de humor. É claro. E o primeiro e o mais temido risco que todos os médicos têm quando prescrevem esses medicamentos é a pancreatite aguda. Ele, quando inflama, o risco de mortalidade é 5%. 5% da forma geral, mas se você tiver uma pancreatite grave, esse risco aumenta para 30%. E olha que, se der tudo certo, beleza, você conseguir sobreviver. Alguns vão conseguir sobreviver e vão ficar com diabetes. Por quê? Porque acaba destruindo o seu pâncreas, não produz insulina, e aí você vai ficar agora como sequela uma diabetes pro resto da vida, caso você sobreviva. Tá achando que tá ruim? Pode piorar. Você pode evoluir com uma gastroparesia severa. Esses medicamentos que eu falei, Ozempic, Wegovy, Monjaro, um dos mecanismos, um dos efeitos que ele faz é diminuir a movimentação do seu intestino. Só que ele pode fazer isso de forma muito severa, praticamente paralisar o seu intestino. E detalhe, às vezes isso acontece de forma irreversível. Conclusão, seu intestino não se movimenta mais, você não consegue fazer a digestão de uma forma fácil para você entender. É aquela pessoa que come 2 colheres, já está cheia, e aí começa até a vomitar. A vida dessa pessoa fica um horror, qualquer coisa que ela come, ela vomita. Até água ela não consegue, por quê? Porque não consegue mandar para diante o alimento. Mas nós temos também os efeitos colaterais mais moderados, e aí entre eles eu vou colocar desidratação e distúrbio hidroeletrolítico. Lembra que eu falei que esse medicamento ele atua no seu intestino, diminuindo a movimentação? Pois é, só que isso às vezes não é uma forma tão severa como eu falei da gastroparesia, mas é o suficiente para a pessoa passar o dia inteiro vomitando. Vomita, não consegue tomar água, perde eletrólitos e aí vem toda uma sequência, toda uma cascata. Começa a ter câimbras, começa a ter confusão mental. Ah, doutor Cota, mas isso aí é raro de acontecer, né? Engano seu. Isso acontece de cada 10 pessoas que fazem uso dessa medicação, 1 a 2, quer dizer, de 10 a 20% pode ter esse efeito colateral. Claro que isso aí é dose dependente, a gente consegue diminuir a dose, mas lembre-se que esse medicamento aí vai passar 1 semana no seu organismo, então a gente só vai conseguir ajustar a dose na próxima semana. Outro risco moderado que você pode ter aí, nós estamos falando da casa de 2 a 5% de você ganhar uma pedra na vesícula por conta desses medicamentos. E essa pedra pode inflamar e aí vai colocar você numa cirurgia. Então coloque o capacete que lá vem pedrada. Lembra que eu comecei falando o vídeo
de uma paciente minha que acabou evoluindo para um apendicite. Esse é um caso um pouco mais raro, na verdade foi o único caso que eu peguei aqui na minha vida. Mas por quê? Porque a movimentação do intestino é tão lenta que aí acaba provocando vamos dizer, a entrada de um coprolito, que é como se fosse uma pedrinha de cocô, vamos dizer, o cocô duro, que ele tampa o apêndice e aí evolui com uma apendicite. Então, é possível ter efeitos gastrointestinais que vão muito além daquele enjoo leve que as pessoas sentem. Vamos falar agora dos riscos mais baixos. Eu acho que o mais baixo ali, o mais leve, dos mais suaves que tem, é o refluxo. Você fica com muita azia. Já expliquei isso para você. Esse medicamento ele atua no intestino, diminuindo a motilidade intestinal, e então você come e o alimento volta. Você fica toda hora com azia, você fica ali arrotando toda hora, a digestão fica lenta, e aí, é claro, você pode sentir dor no peito. Então eu já peguei um paciente meu que veio reclamando de dor no peito por causa de refluxo logo após ter usado Ozempic. Imagina que com o Mounjaro o negócio é pior, é mais intenso, porque enquanto que o Ozempic ele atua num ponto, o Mounjaro ele atua em 2 pontos. É por isso que ele é mais potente, por isso que ele está mais famoso. Então a perda de peso dele é muito mais severa. Em compensação, os riscos de efeitos colaterais também acabam sendo mais severos. E o outro efeito, pessoas podem acabar evoluindo com depressão, ansiedade e, em casos mais extremos, até mesmo ideação suicida. Já ouviu falar isso aí? Pessoas que estão fazendo uso de Mounjaro que começaram a ter ideação suicida? Claro que isso aí não é para todo mundo, são pessoas que já têm uma predisposição para isso, são pessoas que já não estão tão bem, aí começa a ter efeitos colaterais e pode evoluir. Então é por isso que esses medicamentos eles têm que ser prescritos por um médico para evitar que isso aí aconteça. Nós médicos vamos avaliar o peso da pessoa, o tamanho da pessoa, nós vamos saber ajustar a dose, como o aumento da dose, será que já vale a pena trocar? Porque nós temos mais ou menos uma ideia de como é que é feito o aumento, esse aumento progressivo, mas tem pessoas que reagem de uma forma diferente. É por isso que é bom fazer uma avaliação para a gente fazer esse ajuste. De repente a gente começa com uma dose que é a dose padrão para você não dá certo e talvez na próxima a gente tenha que reduzir pela metade a dose. Agora eu quero que vocês entendam que é um medicamento fantástico. Eu mesmo prescrevo para muitos dos meus pacientes. Ele ajuda a perder peso e quando o paciente perde peso, a pressão dele controla, diminui o risco cardiovascular. Tem estudos mostrando diminuição do risco de demência com o uso do Ozempic, da semaglutida. Nós temos estudos mostrando justamente os benefícios osteomusculares, porque a pessoa perde peso e aí diminui essa sobrecarga sobre as articulações. Nossa, é muito benefício, realmente é bom. Pena que é caro demais, não é para todo mundo. E tem esses efeitos colaterais que você tem que ficar ciente do risco que está correndo. E agora, você sabendo de todos esses riscos, você acha que ainda vale a pena usar esse medicamento? Você tem dinheiro para bancar aí R$1.000 por mês nesse tratamento, que normalmente é a média. Isso eu estou falando ali do Ozempic e do Wegovy. Se a gente for para o Mounjaro, isso aí vai aumentar bem mais. Tem condições de bancar, é caro demais, né? Mas daqui a pouco vai diminuir, com certeza. E se você chegou até aqui e não deu like, eu juro que eu não consegui entender. Você está gostando do vídeo, você chegou até aqui, poxa, dá um like que ajuda demais. Você que não está cheio do canal, se inscreva e compartilhe. Compartilhe esse vídeo para aquela pessoa que está acima do peso, aquela pessoa que já toma o Ozempic, que toma o Wegovy, que toma Mounjaro, para poder saber, para poder alertar. Principalmente aqueles que compram no mercado negro e que estão usando por conta própria. Esse é mais perigoso ainda. Um forte abraço, meus amigos. Deus abençoe a todos vocês. Nos veremos no próximo vídeo.